longo da história, sussurros de gigantes ecoaram pelos corredores da mitologia e de textos antigos. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem sido fascinada por histórias de seres de tamanho e força descomunais. Dos titãs imponentes da tradição grega aos temíveis Jotnar da mitologia nórdica, essas figuras colossais aparecem em diversas culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias lendas e mistérios. Contos de seres colossais cativam a imaginação humana há milênios, inspirando tanto medo quanto admiração. Essas histórias são passadas de geração em geração, mantendo viva a chama do mistério. Mas poucas histórias de gigantes são tão enigmáticas e duradouras quanto as encontradas nas páginas da Bíblia. Os textos sagrados oferecem vislumbres de uma era em que gigantes caminhavam entre os homens. Esses monstros bíblicos, conhecidos como os Nefilins, têm gerado inúmeros debates e interpretações ao longo da história. A menção deles nas escrituras sagradas levanta muitas questões sobre sua verdadeira natureza. Suas origens, sua natureza e sua própria existência permanecem envoltas em mistério, alimentando teorias e especulações. Seriam eles seres sobrenaturais ou apenas lendas exageradas, deixando para trás um rastro de perguntas que continuam a intrigar teólogos, estudiosos e mentes curiosas. Cada nova descoberta ou interpretação adiciona uma camada ao enigma. Seriam eles descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, como alguns acreditam? Ou talvez uma raça de seres híbridos com poderes além da compreensão humana? Ou eram simplesmente uma raça de humanos extraordinariamente grandes, produtos de uma era passada? A arqueologia e a antropologia também tentam desvendar esses mistérios através de evidências físicas. A Bíblia oferece vislumbres tentadores da vida dessas figuras enigmáticas, mas sua história permanece fragmentada, cheia de lacunas que desafiam nossa compreensão, deixando amplo espaço para especulação e debate. Cada teoria, cada interpretação, abre novas possibilidades e novas perguntas. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos no mundo misterioso dos Nefilins, explorando os relatos bíblicos, examinando as várias interpretações e teorias que surgiram ao longo dos séculos, e descobrindo o fascínio duradouro por esses gigantes lendários. Vamos desvendar juntos os segredos que cercam essas figuras míticas e entender por que continuam a capturar nossa imaginação. A principal fonte para entender os Nefilins está no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, versículos 1 a 4. Este trecho é um dos mais misteriosos e debatidos de toda a Bíblia. Essa passagem descreve uma época em que os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e tomaram esposas dentre elas. A narrativa sugere uma interação direta entre seres divinos e humanos. Os descendentes dessas uniões foram os Nefilins, uma raça de homens poderosos e famosos que encheram a terra com violência e corrupção. Eles são frequentemente descritos como gigantes, seres de força e estatura incomuns. Quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra e lhes nasceram filhas, a população humana começou a crescer exponencialmente. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. A beleza das mulheres humanas chamou a atenção desses seres celestiais. E tomaram para si mulheres, a todas as que escolheram. Este ato de escolha e união resultou em uma nova geração de seres. Havia naqueles dias gigantes na terra. Esses gigantes são frequentemente associados aos Nefilins. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Essa união continuou a ocorrer, perpetuando a linhagem dos Nefilins. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 1-4, ACF. Eles eram conhecidos por suas proezas e feitos extraordinários. Esta passagem enigmática levanta mais perguntas do que respostas. A identidade dos filhos de Deus e a natureza dos Nefilins são temas de intenso debate.
Quem eram esses filhos de Deus? A questão permanece um mistério até hoje. Seriam eles seres angelicais, como algumas interpretações sugerem, ou eram simplesmente uma linhagem de poderosos governantes humanos? A interpretação varia entre diferentes tradições e estudiosos. E o que exatamente eram os Nefilins? Descendentes semidivinos de seres celestiais, ou simplesmente humanos excepcionalmente grandes e poderosos? A descrição deles como gigantes adiciona uma camada de complexidade à narrativa. As respostas a essas perguntas estão longe de ser claras. A falta de detalhes concretos no texto bíblico deixa espaço para muitas interpretações. O próprio texto está aberto a múltiplas interpretações e, ao longo da história, estudiosos e teólogos têm debatido a verdadeira natureza dos Nefilins e seu papel na história bíblica. Cada nova descoberta arqueológica ou interpretação teológica pode lançar nova luz sobre esses seres enigmáticos. A busca por respostas continua, e a história dos Nefilins permanece uma das mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. A identidade dos filhos de Deus em Gênesis 6, 1-4, é um assunto de muito debate. Uma interpretação, frequentemente chamada de interpretação angelical, sugere que esses seres eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra, cobiçando mulheres humanas. Esta interpretação baseia-se em outras passagens bíblicas que descrevem anjos assumindo forma humana, como os 2 anjos que visitaram Ló em Sodoma, Gênesis 19, 1-11. Outra interpretação, conhecida como a visão setita, propõe que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel a Deus. Nessa visão, as filhas dos homens eram da linhagem de Caim, o primeiro assassino, e o casamento misto entre essas duas linhagens levou à perversidade generalizada e ao nascimento dos Nefilins. Cada interpretação tem seus pontos fortes e fracos, e o debate continua entre os estudiosos bíblicos. A ambiguidade do texto permite diferentes entendimentos e, finalmente, a identidade dos filhos de Deus permanece uma questão de interpretação. Os Nefilins não se limitam à narrativa pré-diluviana de Gênesis. Eles são mencionados novamente em outros livros da Bíblia, mostrando sua persistente presença e influência. Eles reaparecem séculos depois no livro de Números, enquanto os israelitas se preparam para entrar na Terra Prometida. Este momento é crucial na história dos israelitas, pois marca o início de uma nova era. Quando Moisés enviou espias a Canaã, eles retornaram com histórias de uma terra habitada por gigantes, descendentes dos Nefilins. Estes relatos não eram apenas histórias, mas testemunhos de encontros reais com seres de estatura e força impressionantes. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Estes gigantes não eram apenas grandes em tamanho, mas também em reputação e poder. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Uma comparação que destaca a disparidade de tamanho e força entre os israelitas e os Nefilins. E assim também lhes parecíamos. Números 13-33. ACF. Este versículo sublinha o medo e a sensação de insignificância que os israelitas sentiram. Este relato destaca o medo e a trepidação que os Nefilins inspiravam. A presença deles era uma constante lembrança dos desafios que os israelitas enfrentariam. Até mesmo os espias israelitas, endurecidos pela batalha, sentiram-se insignificantes em comparação com esses gigantes. A coragem deles foi testada ao máximo. Os Nefilins, ao que parece, eram uma força formidável, uma presença que não podia ser ignorada ou subestimada. Um testemunho do poder e da perversidade que outrora corromperam a terra. Sua existência era um lembrete constante da corrupção que levou ao dilúvio. A presença dos Nefilins em Canaã adiciona outra camada de complexidade à sua história. Eles não eram apenas inimigos físicos, mas também símbolos de desafios espirituais e morais.
Se o dilúvio exterminou toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, como os nefilins reapareceram? Esta questão levanta muitas teorias e debates entre estudiosos e teólogos. Algumas teorias sugerem que nem todos os nefilins morreram no dilúvio, que alguns conseguiram sobreviver de alguma forma misteriosa, enquanto outras propõem que sua linhagem continuou através dos filhos de Noé. Esta continuidade sugere uma persistência do mal que o dilúvio tentou erradicar. Independentemente da explicação, a presença dos nefilins em Canaã serve como um lembrete dos desafios e perigos que aguardavam os israelitas ao entrarem na Terra Prometida. Eles não enfrentariam